Olá, estudante, você que vai prestar o concurso do Banco do Brasil, né? Eu sou o professor Clécio, aqui do Quital Matemática. Hoje eu vou falar um pouquinho desta prova, dessa prova da parte de matemática do concurso do Banco do Brasil. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre esta prova, né? Então, é, como eu falei para vocês, o Banco do Brasil, essa é a aula 1, né? Vou falar do agente comercial e agente de tecnologia deste concurso, né? É um concurso que teve inscrição aí, foi até o dia 28, depois pela Seis Grãos Rio, né? A prova será no dia 26 de setembro aí de 2021, né? A prova teve uma prorrogação aí do dia 7 de agosto, mas na data que nós estamos gravando o vídeo, ela já foi prorrogada, tá bem? Então vamos entender um pouquinho mais sobre essa prova. Olha, o que que acontece? Fiz um mapa mental aqui, né? Só para nós entendermos todo esse processo aí, como que funciona tudo isso. Então vamos lá, ó, vou aqui organizar aqui um pouquinho sobre tudo isso. A prova vai constar sobre agente comercial e agente de tecnologia. Ela tem duas etapas, onde a primeira etapa é a prova objetiva, né? Que nós vou estar explicando aí com mais detalhes mais para frente, que ela vai ser eliminatória e classificatória. Todas essas informações estão lá no edital, tá bem? A segunda parte é a prova de redação, né? Importante, né? Que ela vai ser eliminatória aí para os candidatos, tá? Uma outra parte bem importante aqui, pegando dentro do agente comercial ou agente de tecnologia, vai ter, na verdade, 70 questões. Dentre as 70 questões, 25 são de conhecimentos básicos, e não importa se você vai fazer o agente comercial ou agente de tecnologia, né, são 45 questões. Mas vamos lá. Dos conhecimentos básicos, né, dentro desses conhecimentos básicos, a matemática está aqui também, dentro de uma parte desses conhecimentos básicos, né? Que corresponde aí, daqui a pouco eu vou detalhar um pouquinho mais dessas 25 questões, essas questões de matemática. E as outras 45 questões, né, seja do agente comercial ou agente de tecnologia, olha lá, aqui no agente comercial dá para a gente pensar aqui na matemática financeira, né? E dentro do agente de tecnologia, a gente entende aqui probabilidade e estatística, tá? Então, nesta aula de hoje, neste momento, eu vou falar principalmente só dos conhecimentos básicos de matemática, né? Dentro desses conhecimentos básicos de matemática, puxei lá no edital e observei que tem 11 assuntos para serem trabalhados, começando desde os números inteiros, racionais, reais, e vão até progressão aritmética, geométricas aí, tá bem? Então, todos esses detalhes, todos esses itens aqui estão lá dos conhecimentos básicos, que é uma daquela pequena parte que vai cair 25 questões no total, né? E tem uma porcentagem aí que a gente depois vou explicar com mais detalhe, a parte de matemática. Tá ok? E olha só que interessante, ó. Peguei esse conteúdo, né, dos conteúdos programáticos, né, numerei aqui, o que veio também no edital, né, os 11 conteúdos, organizei aqui, também até interessante aí para você que está se preparando, se você não reparou nisso ainda, né, pode aí fazer um print depois dessa tela, tá bem? E olha só, né, eu peguei aqui no site, o site está aqui embaixo, né, eu peguei, olha que muito interessante para a gente começar a perceber algumas coisas, como por exemplo, qual é a porcentagem, né, de assuntos, de conteúdos que a gente pode dizer aqui programático que mais caiu neste concurso. Né? A gente entende, olha lá, né, que o item 3 que está razão e proporção, divisão proporcional, regra de 3, simples e compostas e porcentagem, caiu 44,26, ou seja, quase metade da prova. Vale a pena a gente estudar por aqui, vale a pena a gente começar, talvez, estudar por aqui, né? Então, se dedicar mais um pouquinho de tempo, né? Principalmente nesse item 3 aqui. Mas eu também não posso deixar os demais itens, né? Que todos esses itens, né? Exceto aqui determinantes, como está mostrando, mas os demais caíram aí algumas questões também. O outro item muito interessante são dois, né? O item 6, relações e funções, funções polinomiais, funções exponenciais e logarítmicas, desculpa, e as progressões aritmétricas e geométricas também elas caem bastante aí dentro dessa parte, tá bem? E olha só, então o que eu recomendo aí que vocês dediquem um pouquinho mais de tempo, né? Na questão número 3,
No item 3, né? No item 6, que é relações e funções, e as progressões. Como hoje é só uma aula introdutória mostrando para vocês, eu vou dar vou iniciar com vocês só o item 1, só uma primeira pequena parte do item 1, só para que vocês entendam melhor sobre tudo isso, tá? O que tem aqui? Números inteiros, racionais e reais. Né? Aqui tem um diagrama. Ah, professor, mas que são essas letras aí, né? Essas questões aí, que a gente pode entender disso aí? Então vamos lá, vamos tentar entender todo esse processo aí para que vocês me ajudem aí a pensar nessa estratégia. O primeiro deles é o conjunto N. O que é o conjunto dos números naturais? São os números positivos, né? Por exemplo, o 1, o 0, né? São os números o 2, o 3, né? Esse conjunto aqui vai ter vários números inteiros aqui naturais que a gente fala. Então, a gente entende aqui que é um número positivo, né? Todos os números positivos, estou incluindo o zero também. E depois, o próximo conjunto, que é o conjunto Z, conjunto dos números inteiros, né? Seguindo uma ordem do diagrama, repara que esse conjunto aqui, ó, ele pega um pouquinho do N e ele coloca aqui também o conjunto Z. Então, o que tem aqui dentro? Tem os números negativos, né? Então, os números negativos, por exemplo, o menos 1, o menos 1000, né? O menos, e também tem os números positivos, né? Então, o conjunto de números inteiros, ele pega os números negativos e pega também a parte aqui dos números positivos. O outro conjunto é um conjunto primordial, né? E só repara uma coisa, né? Repara aqui, ó, que ele está falando do conjunto dos números inteiros, ele esquece dos naturais, né? Mas só que ele fala aqui dos reais, ou seja, né? A gente precisa entender que também precisa conhecer os números naturais também. Esse conjunto dos números racionais, ele é muito importante. O que é esse conjunto aqui, professor? Ele é a fração, né? O que é essa fração aqui? Né? É uma fração, por exemplo, 1/3, por exemplo, 2/5, né? Então, são as frações. Então, quem que pertence a esse conjunto aqui? Olha lá, vai pertencer os números positivos, os números negativos, mais as números frações. Professor, mas se eu dividir 1 por 3, por exemplo, se eu dividir 2 por 5, não vai dar números quebrados? Sim, vai dar números quebrados. Então, aqui, ó, a gente pode ter o número 1333, né? Também pode ter o número 0,25, ou seja, os números com vírgula, ele também pertence a esse conjunto aqui, tá? Repara que dos números racionais ele pulou para os números reais, né? Eu vou comentar aqui um pouquinho, é muito importante esse conjunto. O que é esse conjunto? É o conjunto dos irracionais. Eu estou colocando aqui esse i como um símbolo, mas se a gente for ver em alguns lugares, né, alguns textos, ele não tem nenhum símbolo aqui, tá bem? Mas eu estou colocando a letra i só para representar. Quem são esses daqui? São as raízes, né? As raízes não exatas, por exemplo, se eu falo raiz quadrada de 4, né, é 2, então ele vai pertencer a esse conjunto. Mas a raiz quadrada de 3, por exemplo, a raiz quadrada de menos 7, e assim por diante. Raiz cúbica, né, de 2, e aí várias outras raízes. Esse conjunto aqui é o conjunto dos números irracionais. Ele repara que ele não pertence a nenhum desses conjuntos. E aí, quem que é esses reais aqui, professor? Olha lá, olha só que interessante. Os reais, ele vai juntar todos os conjuntos. Ele é um número positivo, ele é um número negativo, é os números com fração, os números decimais, é os números com raiz. Então, os números reais, né, ele vai pegar todo esse conjunto. Por isso que esse desenho desse diagrama aqui, ele quer dizer exatamente isso. Está pegando aí todos os conjuntos, tá bem? Então, o que eu recomendo? Recomendo que você estude cada um desses itens aqui, tá? Quem que é os naturais, quais são as propriedades deles e assim por diante de todos os outros conjuntos. Então, vou agora um exemplo, né? Para vocês entenderem melhor como que fica isso. Então, vamos lá, olha só esse exemplo, né? Então, um exemplo, né, que eu estou propondo aqui para vocês é só um comecinho, só para vocês entenderem como que a gente pode fazer sobre tudo isso. Dado um número, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, pontinho, 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 tá bem? O que acontece com esse número? Responde o que se pede. Eu vou fazer duas perguntas para que vocês pensem junto comigo aí para resolver essa questão. Ah, esse número pertence ao conjunto? Que número? Esse número aqui, ó, 1, 3, 3, 3. Pertence a qual conjunto? Né? Eu olho lá dentro dos meus conjuntos, qual conjunto ele pertence. Tá? O B, é possível transformar esse número em uma fração? Se sim, como que eu transformo esse número em uma fração?
Tá bem? Então, essas duas perguntas foram só uns insights aí, dois exemplos para que a gente possa pensar nisso. Será que você sabe responder essas duas questões na ponta da língua aí? Então, vamos lá. O que eu recomendo? Para o vídeo, é uma gravação. Para o vídeo, tenta resolver essas duas questões, né? A letra A e a letra B. E aí, você pega um pouquinho e continua o vídeo e aí a gente vê a discussão. Enquanto isso, eu vou tomar uma água para você parar o vídeo aí. Ok? Então, agora vamos lá. Primeira questão. Esse número pertence a qual conjunto? Quem que você colocou? Dentro dos conjuntos, pensando primeiro é natural, depois inteiro, depois vai ser quem? Racionais. Que conjunto que é? Né? O conjunto Q. É o conjunto dos racionais, tá bem? Então, esse número 1333 é um número racional. Ele é uma dízima, né? É uma dízima periódica e muitas vezes, né, em alguns livros, o período dela é 3, né? Por que é 3, professor? Porque o 3 acaba repetindo aqui várias vezes. Então a gente pode representar assim 1,3 e põe um risquinho em cima que fala que o período dela é 3. Tá bem? Então, esse número aí pertence ao conjunto dos números racional. Tá joia? Acertou? Se não, pensa um pouquinho aí e manda suas dúvidas para mim. Vamos ver o B. O B é muito interessante, né? O B ele vai aí diferenciar se você está preparando ou não para esse concurso, né? 1333, é possível transformar esse número em uma fração? A minha resposta é sim, é possível. Sim. E se é assim, então como que eu transformo? Olha lá, eu vou dar uma das sugestões, existem algumas, tá bem? Eu vou fazer aqui uma que eu gosto de trabalhar, inclusive, né, para a gente identificar aí como que isso é feito. Eu vou chamar de x este número, tá bem? 1,333, né? Vou pôr aqui 3 pontinhos, tá ok? Vou chamar esse número aqui, ó, vou multiplicar esta linha aqui por 10x, por 10. O que significa multiplicar por 10, professor? Significa o seguinte, ó, daqui para cá, vou até fazer aqui, ó, daqui para cá eu vou multiplicar por 10, né? Depois eu posso entrar em detalhes aqui dentro dessa multiplicação, mas se eu multiplicar por 10, eu vou ter que multiplicar o primeiro membro e o segundo membro, ou seja, vou multiplicar x por 10, vai dar o quê? Vai dar 10x, ok? E se eu multiplicar isso por 10, olha só que interessante que vai acontecer, né? Então, se eu pegar aqui 1,33, né? 3 pontinhos, se eu multiplicar por 10, vai acontecer isso, ó. Vai passar a vírgula para cá. Então, aqui vai ficar 13,333 e assim por diante. Então, esse resultado aqui multiplicado por 10 é 13,333. E olha só, como eu estou multiplicando por 10, eu tenho que multiplicar este membro e este membro aqui também, né? Lembrando, aqui é o primeiro e aqui é o segundo. O que eu faço com isso, professor? Olha só, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma subtração, né? Eu vou subtrair esses dois aí. Então, antes de nós pensarmos na subtração, vou pensar aqui numa questão aqui, ó. Depois da vírgula aqui, ó, vai ter um monte de 3, né? Aqui também tem 3, tá? Depois da vírgula tem um monte de 3, um monte de 3. O que eu vou fazer? Vou simplificar esses dois, né? Pela subtração, tá? E agora, 10 menos 1, que aqui tem um x, quanto que vai dar? 13 menos 1, quanto que vai dar? Então, vamos lá fazer esse cálculo. Olha lá. Então, 10 menos 1 vai dar o quê? 9. 9 o quê? X. Igual 13 menos 1 vai dar o quê? 12. Né? E aqui eu tenho x é igual a quem? Olha lá. Né? A gente divide aqui por 9, né? E divide aqui por 9. Nós vamos encontrar, né? Vamos fazer certinho aqui. Né? Aqui nós vamos encontrar x é igual a quem? A 12 dividido por 9. Né? Eu falei 12, escrevi 13. É 12 dividido por 9. Professor, tem algum número que dá para simplificar esses dois aqui? Tem, vamos pensar nisso, né? Então, eu tenho aqui um número. Qual é esse número, né? Dá para dividir por um número primo. Qual o número primo? Que é por 2, dá para dividir de cima e não divido de baixo. Então, o próximo primo aqui é o 3. E se eu dividir essa fração aí, o que eu vou chegar, gente? Eu vou chegar no seguinte cálculo aqui, olha lá. Se eu dividir 12 dividido por 3, quanto que vai dar? Vai dar o que aqui? Vai dar 4, né? E 9 dividido por 3 vai dar 3. Ixi, mas será que se eu dividir 4 por 3
né, vai dar aqui esse valor 1,333. Então, vamos pensar aqui, né, numa seguinte estrutura. Eu vou pegar aqui uma calculadora, tá bem? Tá aí a calculadora para a gente fazer esse cálculo aí, para a gente ver. Então, eu vou dividir 4, que está propondo, dividido por 3, olha lá, e ó, opa, 4 dividido por 3, né? Olha aqui que vai dar 1,333. Obviamente, a calculadora, né, vai parar nesse dígito aqui, tá bem? Então, é a comprovação do que essa divisão aqui, 4 dividido por 3, é uma dízima, né? É possível a gente transformar essa dízima em uma fração. Esse é um dos jeitos de nós estarmos organizando tudo isso, tá bem? Então, eu peço aí para você, né, se tiver dúvida aí, depois manda aí, entre em contato para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, tá bem? Então, acertaram? Espero que tenham acertado essa questão, uma questão bem interessante, só para vocês entenderem um pouquinho como que a gente pode estar estudando tudo isso. Eu vou colocar aqui 4 dicas, né, para vocês pensarem um pouquinho aí, dicas valiosas aí, né, de experiência aí de 20 e poucos anos dando aula, trabalhando com esse tipo de questão. Então vamos lá, primeira dica tem que ser, né, leia o edital e entenda ele. Eu preciso entender o edital, né, leia todos os itens que está no edital, né, perca um tempo, se não leu ainda, vou fazer o concurso, né, não, eu preciso que vocês leiam o edital, é importantíssimo que essa leitura seja feita, né, não pode passar direto, essa leitura tem que ser feita detalhada aí com anotações e tudo mais. Não dá para você prestar um concurso, né, sem você montar um plano de estudo. O que eu vou estudar primeiro, o que eu vou estudar depois, que dia que eu vou estudar, que hora que eu vou estudar, o que eu vou estudar agora, vou fazer a prova, uma espécie de um simulado, estou fazendo um cursinho, mas que hora que eu vou estudar, me dedicar, que às vezes está faltando algum item para ser estudado, né? Um terceiro item, olha só, as questões, né, que eu vi nas provas passadas, né, essa é a dica principal aí que eu dou em relação à matemática, né, são muitas vezes funde dois assuntos, né, tem questões que trabalham logaritmo e progressão geométrica junto numa única questão. Poxa vida, isso é possível? Sim, é possível e vai acontecer isso, dentro da parte básica lá da prova. E por último, né? O que eu recomendo, se tudo isso está lido o edital certinho, montei meu plano de estudo, sei que isso acontece, né? Dedique um tempo nos conceitos, né? Como assim, professor? Então, um conceito de logaritmo. O que é logaritmo? Quais são as propriedades do logaritmo? Faça alguns exercícios do logaritmo, veja vários itens, né? Soma, subtração, multiplicação, mudança de base, enfim, estudo todos esses processos e depois, né, que eu fizer isso, faço isso com cada um daqueles itens, né, que são bastante lá que eu mostrei para vocês, né, e vocês também, depois disso, peguem aí, olha o exemplo, pegam as propriedades, os exemplos, e depois que eu fiz tudo isso, entendi legal, é um grande erro que eu vejo que muitos estudantes, os concurseiros fazem também, o quê? Já pega a prova passada e começa a resolver? Não. Entenda os conceitos primeiros, tenda a sua base melhor, para que você faça essa prova, né? E que você faça essa prova mais tranquilo no sentido do conhecimento, tá bem? E aí, para encerrar, né? Esses aqui são os meus contatos, né? Esse aqui é o meu contato, tal que tá a matemática lá pelo YouTube, pelo Instagram, né? E pelo Facebook. Dúvidas, comentários, qualquer coisa, entre em contato, né? Estou à disposição de vocês. Um bom estudos a todos e até uma próxima.